É interessante, todos nós de máscara. É diferente, né? Mas é uma realidade, é uma necessidade. E que talvez com o tempo nós iremos nos lembrar. A palavra é lembrar. Essa semana desencarnou uma pessoa que é o meu ex-sogro, se é que existe ex-sogro e ex-sogra, né? Parece que não é assim, né? Quem é sogra, e sogro é sempre sogro. E para o meu filho que mora em Maceió, que tem 20 anos, desencarnou o avô dele. E ele, conversando comigo, disse: pai, é a primeira vez que eu tenho essa experiência de ver diante dos meus olhos uma pessoa que eu amo tanto, mas que ali estava inerte, porque era apenas o corpo. E aquela experiência mexeu muito comigo. E ele disse mais um pouco: em verdade, já fazia alguns anos em que nós não podíamos conversar como há tantos anos atrás, porque o meu avô foi diagnosticado com Alzheimer, e a partir daquele tempo em que ele foi diagnosticado, chegou a época ou a fase que ele começou a se esquecer das coisas, das pessoas e de mim, pai. Eu que sempre brinquei muito e conversei muito com ele, mas era diferente, porque no início eu tinha que falar meu nome para ele, me apresentar todas as vezes. E assim eu fazia quantas fossem necessárias. Mas o tempo foi passando e ele nem conseguia me reconhecer. E o tempo passou mais um pouco, ele não conseguia reconhecer mais ninguém em casa. E passou mais um pouco, ele teve que ficar em uma cadeira de rodas. E passou mais um pouco, nem na cadeira de rodas ele podia mais ficar. Ele teve que ficar deitado, em cama, acamado. E recentemente, como ele não podia falar, não sabia o que se passava, percebemos uma diferença no comportamento em algumas coisas dele, e ele passou mal. E levaram ele ao hospital, e chegando lá, perceberam que ele já estava com uma infecção generalizada. E então, colocaram-o em coma induzido, para que ele não sofresse, até que chegasse o momento dele partir. E assim, naquela narrativa, ele em lágrimas disse: será que ele ainda se lembra de mim? E então? Memória. O que é a memória? A memória é um conjunto de lembranças. A memória é um conjunto de registros. O que é a memória? O que é a memória para nós? E nós que
somos estudantes e vivenciamos o aprendizado na doutrina espírita, para nós o que significa a memória? E onde fica a memória? Será que a memória fica no cérebro? Será que ela se apaga e se apaga mesmo, ao ponto de sermos esquecidos por aqueles que tanto amamos e que também nos amam? Onde fica a memória? Certamente, enquanto encarnados, nós temos o cérebro, os neurônios, as partes do cérebro responsáveis por processar os registros, as lembranças, as experiências. Mas e quando o cérebro passa a não funcionar mais? Para onde vão as lembranças, os registros, as experiências, o conhecimento? Ou para onde vão? Certamente continuam conosco, ou não? O que acontece conosco quando esse processo começa a fazer parte das nossas vidas? Porque aos poucos, a gente vai chegando aos 50, aos 55, aos 60, aos 65, a gente começa a perceber que as lembranças já não são mais tão fáceis de virem ali quando nós precisamos delas. Mas parece que algumas coisas fazem bem à memória. Existem coisas que marcam as nossas vidas, e marcam de uma certa maneira que elas parecem estar sempre presentes. No caso dele, quando falava do avô, ele narrava os momentos em que eles brincavam, em que eles sentavam para contar histórias, para ouvir histórias, de momentos em que iam à praia juntos, de momentos em que conviviam ali na simplicidade de casa. Mas nem sempre as nossas lembranças, as nossas recordações são as mais agradáveis. E muitas vezes parece que nós temos o costume ou a mania de selecionar as lembranças, dentre as quais aquelas que nos causam tristeza, nos causam dores, nos causam desequilíbrio. Em diversas ocasiões a gente vai percebendo que parece que, por exemplo, a mágoa é boa para a memória. Porque lembramos-nos de coisas que fizeram conosco há muito tempo. Existem aqueles que dizem: eu não esqueço. Eu não esqueço o que eu passei. Eu não esqueço o que ele ou o que ela fez comigo. Eu não esqueço daquele tempo em que eu passei aquelas experiências. Tudo bem, porque faz parte da memória a recordação dos fatos. Mas o que essas lembranças causam ou determinam nas nossas vidas, na nossa saúde, no nosso sentimento, no nosso bem-estar? E aí nós vamos começando a entender quando um amigo espiritual disse assim para nós: vamos raciocinar
esta palavra, esse termo, de uma maneira diferente. E ele disse assim, ó, memória. Pense assim, men ou min, moria ou mora, mim mora, ou em mim mora. E talvez a memória seja o registro de tudo que mora em nós. Porque quando nós vamos percebendo que a doutrina espírita nos ensina onde está escrita a lei de Deus, o que lá responde? Na consciência. Uai, como diz o pessoal, o que é uai? Uai é uai. Uai, e onde fica a consciência? Uai, fica no cérebro, fica na cabeça. Mas e a cabeça que fica? A consciência não continua? Ou a consciência morre com o cérebro, com o corpo? Nós já aprendemos que não é assim que funciona. Que a consciência é, em verdade, o Espírito manifestado. Então significa que a lei de Deus já está conosco desde que nós fomos criados. Mas onde? E o que é essa lei? E como ela atua em nossas vidas? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, em cada um de nós, lá está escrita a lei de Deus. E parece-nos que a lei de Deus é a nossa própria essência. Porque Jesus já nos disse outrora: o reino dos céus está dentro de vós. E olha, para caber um reino dentro de nós, é porque nós somos gigantes, ou nós somos imensos, ou nós somos infinitos, ou nós somos de maneira que não tem como sermos medidos. E como é que nós conseguimos descobrir, vivenciar, perceber, trazer para a nossa vida esse reino? Se não pela vida, se não pelas experiências, se não pelo despertar, se não pelo aprendizado, se não pelos registros, se não por aquilo que nós começamos a entender hoje de uma maneira, e que com o passar do tempo, essa maneira de entender já não é mais a mesma. E assim, dentro das nossas lembranças, nós precisamos estar atentos, porque aquilo que nós lembramos nos leva ou nos remete a um sentimento. A gente se lembra e aquela lembrança causa um efeito. É imediato. Alguns chamam isso de âncora. Algum momento, algum lugar, algum perfume, alguma cor, alguma experiência nos remete. E ao nos remeter, existem aqueles que se alegram muito, e existem aqueles que perdem o equilíbrio. Não é assim? O que foi, fulano? Eu encontrei com Beltrano ali e eu me senti muito mal.
Mas por quê? Ele fez alguma coisa ou ela? Não. Mas só de olhar para ele ou para ela, me veio tudo aquilo que eu passei outrora. E aquilo ainda me causa muita dor, sofrimento. Então nós começamos a perceber que não há como apagar o que está em nós. Às vezes as pessoas falam assim: olha, esqueça isso. Mas como? Tem um jeito, tem uma borracha que a gente pode chegar lá e na memória, ó, vou apagar isso aqui, pronto, está apagado. Não há como. Às vezes nós aprendemos que perdoar é esquecer. Mas será? Porque não é. Porque não se apaga o que está, mas esse que está, ou o que estava, ou o que estará, pode ser transformado, ressignificado. Às vezes a pessoa sofre um acidente e aquele acidente fica marcado, aquele momento, né? Aquele local. E às vezes a pessoa precisa revisitar o local para se sentir melhor. E muitas vezes as terapias diversas, e inclusive isso acontece por vezes nas reuniões mediúnicas, quando as entidades comparecem magoadas, revoltadas, com registro de experiências, em muitas ocasiões há mais de 200, 300 anos, perseguindo, porque aquilo ainda causa. A espiritualidade as convida para reviver, para recordar, para rever. Porque conta-se que em um determinado circo tinha um elefante enorme. O elefante fazia parte do espetáculo e ele era gigante. E aquele menino estava lá com o pai e olhou para o elefante estava preso a uma pequena estaca ali fincada ao chão e a uma pequena corrente. Uma corrente não muito grossa, né, aparentemente. E o menino, olhando para aquele elefante, indagou ao pai: pai, o elefante não é um animal, um dos animais mais fortes do planeta? É, você tem razão. O elefante é forte mesmo. E então, pai, por que é que aquele elefante ali, tão forte, tão enorme, está preso àquela pequena estaca e àquela corrente? Será que se ele quiser, ou se ele quisesse, ele não poderia arrancar aquela corrente, aquela estaca e ir embora? Certamente, meu filho. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: esse circo já esteve aqui por diversas vezes. E eu me lembro desse elefante. Quando ele apareceu por aqui, ele ainda era pequeno, bebê. E naquele tempo, quando o prenderam na corrente, na estaca, ele realmente não concordou. E ele tentou de toda maneira se libertar. Ele se mexia a ponto até de se machucar. Mas ele percebeu que a corrente e a estaca eram mais fortes do que ele. E aos poucos ele foi aceitando aquela condição e foi entendendo que a força que ele tinha não era capaz de vencer aquele obstáculo ao qual ele estava preso. E o tempo passou. E certamente nos registros, e dizem que o elefante tem uma memória, né? Nos registros deste elefante, da memória deste elefante, lá estão aqueles momentos em que ele sofreu, em que ele gritou, em que ele quis se libertar e percebeu que não dava conta.
E até hoje, assim ele deve acreditar. Então, por vezes, nós também nos comportamos assim. Nós atravessamos experiências em nossas vidas, e naquelas experiências nós não tínhamos maturidade, nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos um discernimento, nós não tínhamos condições, e aquilo nos fez sofrer, aquilo nos prendeu, e aquilo criou em nós um registro negativo, e que até então estamos prisioneiros. E às vezes a espiritualidade, ou os terapeutas, insistem em dizer para nós: você é tão forte. Olha, se você quiser, se você acreditar, se você crer, você pode vencer isso. Ah, mas você não sabe de nada. Você não sabe o que eu passei. Olha, é fácil dizer. Eu queria que você vivesse o que eu vivo. Às vezes as pessoas até dizem: eu sofro tanto, há tanto tempo. Você que não dá valor ao meu sofrimento. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a vida em nós, o que mora em nós, em essência, está nos chamando ou clamando para que nós realmente possamos ressignificar a experiência, para que nós possamos estudar um pouco mais, para que nós possamos sair da posição que estamos de vítimas e de coitados e dar um passo, arrancar a estaca, romper a corrente e ganhar a tão sonhada liberdade? Ou será que não queremos mesmo a liberdade? Porque muitas vezes nos acostumamos tanto com o sofrimento, com a dor, com a lembrança, com a experiência, que se tirarem de nós, talvez nós fiquemos assim: e agora? Eu vou reclamar de quê? E agora eu vou fazer o quê? Se eu agora posso ser feliz, mas o que é ser feliz? E agora que eu tenho que tomar iniciativa, mas para onde eu vou? Já estou muito velho, já estou muito velha, não há mais tempo para mim. Será que é assim mesmo que funciona? Não é. Porque enquanto estamos ativos, e mesmo que a memória física falhe, há alguém, uma consciência ainda pulsando no corpo. E esta consciência, ela está ali ativa e está ali pronta para aprender. Aprender de diversas maneiras, inclusive proporcionando a oportunidade aos outros de cuidar de nós. Porque para tudo nesta vida há utilidade. Aquele que se apresenta nas nossas famílias precisando de cuidado, é para nós uma oportunidade exatamente de ressignificar, aprender a cuidar, aprender a valorizar, aprender a ver e a sentir que nós podemos perder. É interessante como a vida tem sido. Às vezes as pessoas estão ali
tão perto. Um exemplo, o ser humano tem isso. Hoje eu moro aqui em Uberlândia, tem 7 anos. Eu morava em Maceió. A praia estava bem ali. Eu passava 6 meses, sei lá quanto tempo, sem ir à praia. E a praia bem ali. Hoje nós juntamos dinheiro, pagamos uma grana de passagem de avião, nos esforçamos para poder arrumar uns dias, né, preciosos, reservamos hotel e fazíamos todo aquele planejamento. Para quê? Para ir lá tomar um banho de mar. Para chegar lá e falar assim, eu estou aqui, ó, dentro d'água. E a gente dá o maior valor, porque aquilo parece ser escasso, parece ser raro. Mas basta a gente se mudar para lá de novo, o que vai acontecer? Por vezes, nós só costumamos dar valor quando mais não está perto de nós. As pessoas estão ali valiosas, estão ali tão importantes, tão, sei lá, de alguma maneira, mas elas estão ali tão fáceis, tão disponíveis, e chega o tempo em que elas serão lembranças em nossas memórias. E tomara que essas lembranças não sejam de arrependimento, não sejam de tristeza, mas que sejam lembranças que nos façam chorar de gratidão, de saudade, de recordação de momentos preciosos de diálogo, de brincadeiras. Dizem que quando nós somos crianças, nós só valorizamos o agora. Não há passado e nem futuro. Criança vive o agora. O tempo vai passando e a gente começa a mudar. Por quê? Porque parece que passado não existe. Existe o agora e o futuro. Ou muitas vezes o futuro apenas. O que você está fazendo? Eu estou cuidando do futuro. Fulano, você trabalha tanto, quase o dia todo, você não tem tempo para brincar, para sair com não sei o quê, para isso, para aquilo. Menino, eu tenho que cuidar do futuro. E a gente passa a fazer coisas pensando no futuro. Juntar, sei lá, construir pensando no futuro. Aí o tempo passa, a fase vai avançando e chega a outra idade. E aquela idade passa a ter em nós um comportamento diferente, porque nós passamos a não ter mais futuro e nem presente, passamos a viver no passado. Mas aquele tempo é que era bom, mas aquele tempo é que isso, aquele tempo, pois é, mas é aquele tempo. E hoje? Não, hoje, olha, acabou. Não tenho mais tempo, não tenho mais idade, não tenho mais alegria, eu não tenho mais como planejar nada. Às vezes eu chego lá em Belo Horizonte, onde mora minha mãe, e a gente vai conversar, mas é bem assim. Mãe, você está nova, você está isso. Que nada, olha aqui, acabou. Não tem mais nada para mim não. Mano, olha a vida aí. Não, acabou, isso já tem mais de 10 anos que acabou, né? Já podia ter vivido um monte de coisa, mas acabou. Seu pai se foi, não tem mais nada, não tem mais isso, não tem mais... Mãe, mas e as lembranças? A minha mãe tem uma memória espetacular.
mas é uma memória muito seletiva. E é uma memória tão seletiva que ela sofre com as lembranças. Talvez fosse melhor ela não ter tão boa memória, porque talvez ela sofresse menos. Porque ela conta com detalhes de coisas que ela sofreu quando ela era adolescente. E não é por menos, ou não é para menos, porque aos 13 anos ela teve que se casar com um homem que ela nunca tinha visto, né? Ela disse, e naquele tempo era assim, o pai dela chegou para ela: você vai casar semana que vem. E ela não sabia nem o que era, né? E aos 13 anos ela estava lá para fazer a lua de mel. Ela não sabia nem o que era, como é que a coisa funcionava. Mas é assim que tem que ser. Então ela não teve adolescência, né? Ela não teve nem a infância direito, porque era difícil naquele tempo. E aquilo criou nela uma revolta, uma coisa assim impressionante. Ela não aceita até hoje o fato dela ter sido obrigada a casar antes de fazer 13 anos de idade. E aos 14 ela já era mãe, aos 15 de novo, aos 16 outra vez, aos 17 mais outra, aos 18 aí assim, acabou, não teve tempo, né, para se viver como hoje. Hoje, com todo o progresso que nós já estamos vivenciando, hoje nós temos mais tempo para viver aquilo que nós conseguimos escolher. As mulheres hoje, elas podem, apesar de muitos homens ainda não aceitarem, porque mudou mesmo, a mulher pode dizer: eu não quero isso, eu não vou me casar assim, eu não vou ficar com fulano, não é essa a vida que eu quero. E é isso, porque as coisas mudam e nós precisamos mudar, porque naquele tempo era de um jeito. Só que aquele tempo é passado, está na memória, na experiência, mora em nós. Mas é aquele tempo, em muitas experiências, ele precisa ser ressignificado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser modernizado. Porque se há uma coisa que o ser humano precisa ter nesta vida, em qualquer que seja o mundo, é liberdade. Porque Deus nos criou com algo extraordinário, chamado livre-arbítrio. E quem vai nos prender? Senão a consciência, que poderá em algum momento apontar a culpa, o remorso, a mágoa. Porque estas sim são correntes, são estacas que nos amarram a passados que não precisam voltar mais da maneira como nós queremos que eles voltem. E nós precisamos renovar o que mora em nós. Porque o que mora em nós, se mora, é a nossa casa. O que mora em mim, eu que preciso determinar qual é a cor que vai ser, o lugar que eu durmo em mim, o lugar que eu brinco em mim, o lugar que eu choro em mim, o lugar que eu passeio em mim, o lugar que eu descubro em mim. Esse é o reino dos céus que Jesus quer que nós vivamos. Mas para isso, nós precisamos nos libertar de tanta coisa externa. A música do Roberto Carlos diz assim: quem acredita que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Olha como é terrível para quem vive na solidão, da ilusão, né?
Quem acredita que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E é tão sábia essa letra, é de um conhecimento tão rico, porque se nós olharmos hoje nesse mundo, a depressão é uma loucura, ou não é? A gente, quando entra em depressão, pelo menos eu vivi um tempo de depressão, porque aquilo era uma loucura dentro de mim. E aquela loucura foi causada pela ilusão. Porque eu acreditava em algumas coisas que eram ilusórias. Um tempo eu fui empresário lá em Maceió, né? Tinha muitas coisas boas acontecendo, materiais, segurança total. E às vezes a vaidade, porque se há uma coisa ilusória em nós, é a vaidade. E aquilo tudo se foi. Olha, as coisas que a gente acredita vão embora, e aí, como é que a gente faz? Aí a gente acaba se desesperando, porque não se sustenta. E a gente acaba entristecendo tanto, entrando em desespero, porque o mundo cobra sucesso. O mundo cobra que você tenha, o mundo cobra que você possua, o mundo cobra que você tenha condições de pagar, o mundo cobra que você tenha dinheiro, o mundo cobra que você vista bem, o mundo cobra que você tenha um corpo assim, o mundo cobra um monte de coisas ilusórias. Porque aquele que acredita que é o corpo que traz a autoestima ou que empodera, pode ter certeza que isso é passageiro ou não é? Então, se eu acredito que aquilo dali é tudo para mim, vai chegar um momento que eu vou me decepcionar, porque vai passar. Ah, mas eu juntei muito dinheiro e agora meus filhos brigam por conta disso. É porque a gente se ilude acreditando que a segurança está nas coisas. E a segurança não está nas coisas. As coisas nos auxiliam a ter um equilíbrio. Mas não são elas que nos sustentam nas horas em que, por exemplo, precisamos de acalento. Precisamos de carinho, de compreensão. E quando nós não temos mais nada do lado de fora para oferecer, aí que nós começamos a perceber a diferença de ilusão para a realidade. Porque às vezes, quando o dinheiro sai, como diz o ditado, né? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor vai pela janela. Porque nós nos iludimos, acreditamos que realmente amamos. Às vezes nós falamos, eu te amo. Olha, a responsabilidade disso é muito grande. Porque o amor só se conhece amando, né? Então, dentro desse ensinamento da música, nós precisamos viver mais a realidade. Porque quanto mais realidade vivermos, menos nós vamos sofrer. Quanto mais ou quanto menos nos apegarmos ao que é passageiro, quando chegar a hora de deixar aquilo, vai ser mais fácil. Porque é assim que funciona. E dentro da compreensão da memória, nós precisamos descobrir em nós aquilo que é permanente. E o que é permanente são as virtudes, são os valores, são aqueles sentimentos, ou aquelas atitudes, ou aquelas inspirações que mostram que nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias
com muita simplicidade, ou coisas simples de maneira extraordinária, que é exatamente o que Jesus quer nos ensinar sempre. E ele ainda diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, e que o homem um dia o encontra, e aquele homem, ao encontrar aquele tesouro escondido no campo, ele volta e vende tudo que tem para se apossar daquele tesouro. É interessante, né? Como Jesus, como assim? Escondido no campo, em que campo? E esse campo, certamente, é a nossa consciência, certamente é a nossa essência, é onde mora o reino dos céus, que ele diz. E para descobrir, para encontrar isso, nós precisamos garimpar, procurar. Garimpar significa escavar, significa buscar com detalhe, e aí entra o autoconhecimento. Aí entra que nós precisamos estudar para melhorar as nossas percepções. Precisamos nos modernizar, porque quando nós deixarmos este mundo, a memória virá com tudo. Conforme os Espíritos já narram, que quando desencarnamos, aos poucos vamos recordando, e muitos vivenciamos as experiências de passar um filme completo ali diante de nós. E tomara que esse filme seja bom, né? Um bom conteúdo. Tomara que a gente não tenha que fazer assim, meu Deus do céu. Não passa essa cena, não. Não, isso aí eu não quero ver, não fui eu. E a gente vai olhar e falar assim, foi mesmo, eu tinha esquecido disso. Será que esqueceu mesmo? Porque a espiritualidade nos auxilia, proporcionando que nós recordemos aquilo que é importante para que nós possamos viver. E recordar, como diz a música ou alguns ditados, recordar é viver. Mas viver o quê? Recordar o que é bom? Se for para recordar o que é ruim, esteja preparado ou preparada para levar luz àquela lembrança e ver aquilo com outros olhos, com os olhos de agora, e não com os olhos do elefante lá preso, sem saber, ou sem querer, ou sem forças para poder transformar. Já chegou o tempo, né? A gente vai falando. Então, só para concluir, aquele menino estava ali, né? Ou melhor, aquele homem estava ali respondendo todas as perguntas daquelas pessoas, apresentava-se como um grande sábio, e um jovem ali, cismado com a sabedoria daquele ancião, quis pregar-lhe uma peça. E naquele momento ele teve uma ideia. Ele ia pegar um pássaro, colocar na sua mão, e ia lá e perguntar para eles. Se ele falasse que o pássaro, ele perguntava, o pássaro que está na minha mão, está vivo ou está morto? Se ele falasse que o pássaro estava vivo, ele esmagava o pássaro. Se ele falasse que o pássaro estava morto, ele abria a mão e o pássaro voava. E era assim foi. Chegando lá, na vez dele de perguntar, ele disse, você que sabe tudo, aqui na minha mão tem um pássaro, me diga, esse pássaro está vivo ou está morto? E aquele homem, com simplicidade, olhou para ele, percebendo as indagações, e disse, o destino desse pássaro está em suas mãos. E assim somos nós, né? As nossas vidas. Paz em nossos corações.